eu sou a professora Raíssa, eu sou professora de espanhol, esse é o professor João Batista, professor de filosofia, essa é a professora Ellen, professora de matemática. A nossa aula hoje, ela tem como tema a ditadura militar no Brasil, certo? Mas antes da gente começar a falar exatamente sobre o que foi a ditadura militar, começar com isso, eu vou explicar para vocês o que é, nesse momento inicial, que nós vamos fazer. Vamos iniciar com uma dinâmica. Essa dinâmica, ela tem como nome Quem Pode Mais? Pergunta, quem pode mais? Essa dinâmica tem algumas etapas que eu vou explicar para vocês. Vou explicar o que a gente vai fazer. Enfim, vocês vão se dividir em grupos. Aqui eu coloquei 4 grupos, só que como hoje nós temos menos gente, acredito que não há necessidade de tantos grupos. Temos... Então vai tentar para ter 4. Temos quantos aqui? Quantas pessoas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas. Já está sendo claro. Pronto, então vamos, que continua mesmo em 4 grupos. A gente tem 4 grupos de 3 pessoas. Isso, podem se dividir agora os 4 grupos. Podem, não precisam se restringir à equipe de vocês, podem se dividir, não tem problema. O ideal é que fiquem quantas pessoas por grupo? 3 pessoas por grupo, ideal. 3, obrigada aqui. Tá lá, 3 aqui. Falta um, na verdade. Vocês gostaram mais que? Aqui, porque o Felipe só está doente, um pouquinho afastado. Tudo bem. Tá bom? Certo. Aí aqui, quem vai com ele, você contou com mais quem é, então vou dar pessoas. Mas que a caixa foi Eu estou com o professor. Sim, mas não, mas Não, o professor. Eu sou. Você é aluna, não é? Eu sou aluno. Não. Só tem um. Aí o Robson também. Robson sabe. Eu fico sempre fora. Ele fica fora. Ah, então pronto. Então vocês dois se incomodam de ficar só vocês dois? Tem problema? Pronto, ok. Então, já que já está todo mundo nos grupos, eu vou explicar o que vocês vão fazer. Eu tenho aqui 4 fichas. Nessas 4 fichas, cada uma tem uma relação de poder. Por exemplo, nessa primeira ficha aqui nós temos uma relação ditadura versus sociedade. E vocês vão representar, eu vou entregar as folhinhas por meio de um desenho. Vocês vão ter que botar os dotes artísticos de vocês para jogo hoje. Vocês vão representar por meio de um desenho quem, na percepção de vocês, pode mais aqui nessa relação. Cada cartãozinho tem uma relação diferente, eu vou distribuir entre os grupos e vou distribuir as folhas. Então vocês vão fazer o desenho. Na fichinha também tem aqui, ó, palavra-chave. A palavra-chave, ela é um verbo em espanhol. Tem aqui, ó, nessa aqui tem o verbo impossível. Depois que vocês darem consenso com o grupo de vocês, o que é que vocês vão representar nesse desenho, como é que vocês vão representar essa dinâmica de poder de quem pode mais, vocês vão construir uma frase, vai ter que ser espanhol, pode usar tradutor, gente, pode aí pedir ajuda aí do tradutor. Vocês vão formar uma frase em espanhol, mas ela tem que ter esse verbo aqui, tá certo? Porque essa é a palavra-chave para construir a frase. Vai ter que ter esse verbo. Então, vou começar a distribuir. Deixa eu fazer um desenho e uma frase. Desenho e frase. Ok. Vocês vão fazer um desenho, representando a relação de poder que vocês pegarem e a frase. Pode ter Uma frase curta, não tem problema, curtinho mesmo. Eu vou entregar também para vocês os lápis que eu tenho ali. Os recursos da professora são poucos, mas eu vou dividir os lápis entre vocês, para que vocês vão trocando. É só um para o grupo. Aí vocês vão aí se dividir. Ó, os lápis, se quiser usar, tá, gente? Não tem problema se não quiser fazer só os lápis aí. Não tem problema. Se quiserem, eu quero outra cor, não tem aqui, procura no outro grupo, deve ter. A gente vai ficar assim, né, professor? Ninguém vai ficar assim. Pelo amor de Deus. Ninguém, só é pequeno, mas certo, a gente tem lápis para pequeno. Vou dar aí um tempo para vocês de 15 minutinhos, tá certo? Pode ser um desenho simples, tá? Não vou exigir perfeição, pode ser um desenho simples, não tem problema. Se só souber desenhar um palitinho também,
Galera, só falando uma coisa que teve eu realmente não falei. O verbo ele tem que estar conjugado nesse tempo, tá? É. Pode mudar a pessoa, mas não o tempo verbal. 10 minutos. Falta ou passar? Falta um minuto. É isso, só passa mais minutos. Faz assim. E é porque ele desenhava mais ou menos. Não consigo. Censurou no português. Pode mandar uma frase em
português, baseado nisso, você estudou, e depois traduz para o espanhol. Também esse que eu vou cair. Tranquilo? Só desenho artístico, viu? Só desenho artístico. Isso é uma coisa. Ou outro. Agora eu percebi que você não vai dizer isso. Porque se levantar essa atualizar com o Brasil. Era certo. Achar um pouco mais claro. Gente, 5 minutos. Deixa eu escrever para
Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai ter Professora, grande humildade aqui, professora. Tem que colocar isso para separar. Coloca uma frase junto do desenho ou pode ser separado? Junto do desenho. Nossa, agora. Eu falei que ela tinha sempre pode emprestar dos colegas. Gente, falta 2 minutos, viu? Se alguém entender, vai dar a pena. Se alguém entendeu. Um minuto. Faço. Foda-se. Sinal. Entendeu, professor? Aquele salão. Gente, tempo encerrado. Todo mundo conseguiu finalizar os desenhos, a frase? Sim, né? Não, você não. Então agora, vocês vão compartilhar com os colegas, e pra gente também, né? A gente viu só por cima. O que vocês produziram e por que vocês produziram dessa forma. Qual foi o pensamento de vocês, como vocês fizeram representar isso, tá certo? Eu vou começar pedindo para esse primeiro grupo que tá bem aqui na frente, tá bom? Vocês, por gentileza, né, mostrem o seu desenho para os colegas para todo mundo ver e falem a frase, tá? Levanta um pouquinho para você. Isso. Qual era? Lindo. Arco-íris e abraço para os manifestantes. A frase ficou bom. La polícia reprimiu o florescimento de la libertad. Muito bem. Então, o que foi por trás aí? Qual foi a ideia de pensamento de vocês? E por que vocês escolheram representar dessa forma? Eu lembrei tem uma foto bem emblemática das manifestações, acho que 2013, se não me engano, aquele na rua. Vocês sabem disso, né? E aí tem uma foto assim, que a polícia está parada e está fazendo uma moto. Bacana. Muito bom. Então, deixa
Deixa eu ver. Agora, próximo grupo, por favor, compartilhe seu desenho, suas ideias, suas frases. Meu Deus. Foi militares versus civis. A frase tocou. Los civiles impusieron a orden popular para sublevación de los militares. Então, os civis aqui são as formigas que a gente representou, aqui estão sendo as formigas, e ao invés dos militares estarem subjugando as formigas, ou os civis, a gente colocou o contrário. Colocou que os civis, com toda a sua força, todo o seu potencial, em número e em vontade, conseguiram então atacar os militares e acabar com este poder nefasto. E o Kevin, ele se impõe como um símbolo central, né, como o poder ele está se impondo, mas os civis aqui são formigas, porque as formigas, a força das formigas, ela se solidifica na união. Muito bem, gostei. Agora o próximo grupo, por favor. Deixa eu ver. Qual era o tema? Qual é a relação de vocês? Ditadura versus sociedade. Você quer ou mais disso? Ok. Qual foi a frase que vocês tomaram? Caetano Veloso fue uno de los artistas que más resistieron durante la dictadura militar de 1964 y persiguió a la sociedad. Na questão dessa frase seria porque uma das formas de expressão da sociedade durante uma ditadura, assim, é justamente através da forma artística. Que eu acho importante que artistas centralizem, canalizem as dores da sociedade e sejam resistidos durante um período Nossa, que isso foi de jeito, né? A gente, eu acho que a gente entendeu errado isso aí. Não é isso, gente. Nós pensamos em quem era o mais forte, né, em termos de... Mas está correto também, porque tiveram várias formas de demonstrar que Foi entre o representar. Estado e a imprensa. Então a gente pensou que o Estado tinha mais poder do que a imprensa, no caso. Aí nós fizemos esse aqui, onde é o militar, né, que teoricamente defende a força do Estado. agora é o Estado. Né, é o Estado. Aí também tem Brasília aqui, né, representa os poderes do Estado. E a frase acompanha ele, né, é o Estado censurou a lá imprensa, não é lá a imprensa. É isso. Gente, ficou esse desenho e foi diferente. Tia, só tem artista nessa Só sala. tem artista, viu? Adorei todos os desenhos. Então, gente, Não gostei, tá? o que é que vocês conseguem assim, pensar? Por que vocês acham? Por que vocês acham que a gente estava, nesse primeiro momento, pedindo para vocês pensarem sobre essas relações? O que vocês acham que a gente fez nesse primeiro momento para vocês pensarem sobre essas relações? O que vocês acham que isso tem a ver com isso aqui, com a ditadura militar? Que mostra as estruturas de poder. Estruturas de poder, uma estrutura de poder, bem. As relações que ocorrem entre elas na sociedade, né? Policiais manifestando contra o Estado e a imprensa, né? Que geralmente tendem a ter várias discussões. Discussões não, né? Conflitos. Conflitos. Tem mais alguma coisa? Não. Tivemos aqui várias formas de representar, né? Aqui, como o Mico falou, eu pensei que tinha entendido errado. Ele não entendeu, ele representou de uma forma, né? Ele representou ali um militar bem grande e a imprensa ali mais encolhida, porque realmente nesse período teve nessa questão da censura, como a gente sabe. O da outra equipe lá atrás também foi muito interessante, porque quando a gente pega a relação deles, que era, pode repetir para mim, por favor? Militares e civis. Militares e civis, a princípio a gente já poderia pensar, né, nos militares lá no poder, e eles já fizeram uma linha de pensamento bem diferente, né, já fizeram ali a união das formiguinhas, então foi muito interessante. Outra pergunta, por que vocês acham que vocês tinham essa palavra-chave, que era o verbo, por que ele está conjugado nesse tempo? Que tempo verbal é esse, vocês acham? Passado. É o passado. Por que vocês acham que está especificamente nesse tempo verbal?
Que é o que já foi concluído, já foi. Que é o que já, porque a questão Já aconteceu. já aconteceu foi no período passado. Exatamente isso. Então, né, nós vamos iniciar aqui para falar um pouquinho mais de alguns, né, conteúdos dentro dessa questão, né, da ditadura militar. Vamos ver também muito essa questão em relação de poder, enfim, vocês vão entender já. Mas primeiro, para começar, eu vou colocar uma música, vai ter a letra aqui, e vocês vão escutar e podem acompanhar por aqui, que vai ter a letra, tá bom? E depois nós vamos continuar. Eu vou só com uma pausa rapidinho, que eu quero tirar foto dos desenhos. Tá. Ficar muito. Enquanto isso, eu vou botar a música aqui. Deixa eu tirar esse. Se eu vou morrer de sede, ou se eu vou morrer de fome, mas a filosofia hoje não se liga a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, fingindo que sorrir para ninguém desligar de mim. Não me incomoda que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena, tudo me tempera, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje não se liga a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, fingindo que sorrir para ninguém desonrar de mim. Alguém tem uma ideia sobre o que fala a música? Alguma ideia? Um contexto, ela foi lançada durante a ditadura militar. Então isso já diz alguma coisa. Aí você tá. Deixa eu colocar na letra. Você tem alguma coisa? Ela se juntou. Estou fingindo que sorri para ninguém sorrir. Mais uma vez, boa tarde. Sou o professor João Batista de Filosofia. E como a gente pode ver nessa dinâmica, né? Quem pode mais, a gente viu algumas palavras, também no espanhol, mas em português. A gente viu militares e civis, a gente viu a questão, outras palavras vocês poderiam dizer, por favor? Aqui foi Estado e imprensa, aqui foi o quê? Ditadura e sociedade. Ditadura e sociedade, polícia e manifestantes. Então, a gente está dentro de um período, estudando um período chamado ditadura militar. Acontece no Brasil, né? Por isso que a professora Raíssa falou que os verbos estavam no passado, porque é um acontecimento que já tinha sido no passado. Mas aconteceu em uma época, né? Durou aproximadamente 21 anos no Brasil. O período ele vai de 64 a 85. E essa música de Chico Buarque, ele, de um álbum chamado Sinal Fechado, é de 74. E o cantor, por ter sofrido anteriormente, em algum momento, a repressão da ditadura que os militares colocavam, porque eles detinham todo o poder nesse período. Por que é que nós chamamos de ditadura militar? Alguém
sabe dizer, porque esse termo ditadura militar, porque foram os militares que de 64 deram um golpe de Estado e a partir desse momento são oficiais da mais alta patente dos militares que passam a exercer o governo no Brasil, generais no caso, né? E aí a gente pega dentro de todo esse arcabouço que acontece aqui dentro do Brasil, chamado de ditadura militar, e nós pegamos um filósofo francês chamado Michel Foucault, que ele trabalha a questão de vigilância e de poder, e que tem tudo a ver com esse período, quando a gente começa a falar da questão da vigilância, da questão do poder, a questão do controle do Estado sobre as pessoas, ou o próprio Estado também controlando a imprensa, o próprio Estado também tendo o poder através dos militares que exercem, né, as polícias instituídas pelo Estado, que tem o poder muitas vezes, naquele período, tinha o poder muitas vezes de reprimir as pessoas, né? Eles não gostavam de determinados grupos sociais, de determinadas pessoas, de determinadas músicas, e eles, como poder instituído pelo Estado, eles iam lá e prendiam, eles censuravam a música, eles tiravam a propaganda, eles tiravam e faziam o que eles queriam, porque até então eles eram vistos como poder absoluto, e ninguém ousava assim revoltar contra esse poder, porque era um poder que ele era muito rigoroso, era um poder que ele era exercido com muita força, e aqui força não era só força intelectual, era força bruta, força no sentido de repressão, né? De reprimir. E aí quando a gente vê esse filósofo francês chamado Michel Foucault, ele trabalha em uma obra chamada Vigiar e Punir, e ele trabalha 3 instituições principais, que é a prisão, o hospital e se não me falha a memória, o Estado também. Só que quando ele trabalha essas 3 instituições, onde tem essa questão da vigilância, tem essa questão do poder, e o poder ele é exercido, segundo Michel Foucault, para controlar, né? O poder ele tem a função de controlar, o que ele chama de controlar os corpos, de controlar as pessoas, né? Corpos por quê? Porque todas as pessoas elas são corpos, né? Humanamente falando. Então ele diz que o Estado, ele vem, o poder, ele vem com essa questão do poder dominar os indivíduos. Que indivíduos são esses? Esses indivíduos que compõem o Estado. E o Estado brasileiro nessa época, voltando para 64 até 85, a gente via que o Estado, ele era um Estado dominado por um sistema muito rigoroso, um sistema repressivo, um sistema totalitário, no sentido que o governo era exercido por eles, né? Um sistema onde muitas vezes as pessoas pobres, pretas, as pessoas menos favorecidas, as pessoas de classes médias ou de classes mais baixas não tinham elas não tinham oportunidades, e também elas eram oprimidas, e também algumas dessas pessoas também eram perseguidas. Muitos cantores, né, muitos intelectuais nesse período, eles foram exilados para fora do Estado brasileiro, do país, né, por conta justamente dessas perseguições. E aí nós entendemos que a ditadura militar que acontece nesse período, ela não deixou nada de bom. Por quê? Porque ela marcou profundamente a vida de muitas pessoas, né? Sabemos que teve muitas pessoas também nesse período, né, que foram sumidas. Eles pegavam as pessoas e as pessoas magicamente desapareciam, e a gente sabe como era essa forma de desaparecimento, né? Eles davam um fim, e com tudo isso a gente vê que esse período que aconteceu no Brasil, ele foi um período onde houve muito sofrimento, e até hoje, quando se retorna, quando a gente estuda, por isso que a gente viu nas 4 frases aí que foram expostas para os grupos e fazer os desenhos, a gente vê na exposição do desenho, de cada desenho, né? A gente viu, por exemplo,
do grupo lá de trás, aquele tipo um cap ou um militar, e as formigas ali representando o poderio militar, e inversamente esse poder ele sendo colocado pelos alunos de forma que ali quem está no poder não é mais os militares, é as formigas que está representando as pessoas, não é isso? A gente viu muito bem isso. A gente viu outro aqui, do aluno Tiago aqui, ele representou um militar, e a base do pescoço do militar é a capital de Brasília, né? É a capital da Federação Brasileira, onde está centralizado o poderio institucionalizado ali, né? Onde tem todo o poder que comanda a Federação Brasileira, que comanda o país. Então, a gente vê ainda hoje, quando a gente fala de ditadura militar, me parece que isso ainda está vivo, né? Ainda está presente, mesmo alguns de nós aqui não tendo participado da época, mas pela historicidade, pelos relatos, por todas as coisas que aconteceram, né? Relatos da história, da filosofia, da sociologia, eu acho que até a própria antropologia também, em alguns momentos, né? Relata isso, que não foi uma herança boa que foi deixada na nossa memória. Foi deixada na nossa memória. Pronto. Gente, boa tarde. Eu sou a professora de matemática de vocês hoje. E a gente vai trabalhar. E hoje a gente vai trabalhar o quê? A gente vai aprender sobre a simetria em cima da ditadura militar, né? Então, o que a gente vai relembrar hoje, né? Aí, vamos lá. Em estatística, a distribuição ideal é simétrica. Gente, o que é que vocês entendem por simetria? Você partiu no meio, manda igual. Isso, exatamente. Então, se eu faço uma pesquisa e eu digo que os dados estão assimétricos, o que eu estou querendo dizer? Existe o trago dos pontos. Exatamente. Então, vamos ver na prática. Você tem uma turma de alunos, você aplica uma prova. Você tem 10 alunos. 10 alunos tiraram 8. Um aluno tirou 2. Quando você for calcular aquela média, o que vai acontecer? A média vai estar sendo puxada para baixo. Exatamente. Então, a gente já vê aquela assimetria acontecendo. Da mesma forma, se a gente tem uma turma de alunos onde todo mundo tira nota alta, aliás, todo mundo tira nota baixa e uma pessoa tirou nota alta, o que acontece com a média? A média vai subindo e ela não vai refletir a realidade que é aquilo de verdade, não é? Então, a gente vai ter a assimetria positiva, que é quando a gente tem valores baixos, e aí a gente tem um valor muito acima e ele puxa a média para cima. E a negativa, que é quando a gente tem valores altos, e aí a gente tem um mais embaixo que ele acaba puxando a média para baixo. É só isso que a gente vai precisar saber para a aula de hoje. Então agora, a gente vai ver esse lindo gráfico, foi feito por mim. Esse gráfico, gente, os dados desse gráfico, na verdade, eles foram tirados do Anuário Estatístico do Brasil, de 1965. Eu não consegui encontrar o censo, não sei se teve censo naquele ano, não sei, mas encontrei o Anuário Estatístico, ele tem alguns dados importantes sobre a população, como era o setor, se a gente estava mais concentrado na agricultura, na indústria, enfim, eles têm uns dados interessantes. Aqui a gente está vendo as matrículas daquela época no ensino superior, ou seja, isso aqui é de 1965, a ditadura já estava correndo. Gente, o que é que vocês veem nesse gráfico? Exatamente. Se eu fizesse uma média de valores, como é que a minha média ficaria? Não precisa ser um valor. Exatamente, a minha média ficaria mais para cima. Então, se os militares chegassem e falaram, em média, tantas pessoas estão na faculdade. Estão. Mas de que região são essas pessoas? Olha aqui como é que está a situação do norte. Vocês conseguem perceber isso? A gente tem uma assimetria que a gente tem valores baixos e a média está sendo puxada para cima. A nossa assimetria é positiva ou negativa? Está olhando para cima, exatamente. É uma assimetria positiva. E o que acontece? Quando a gente pega o sudeste, a gente vai ver que a maioria das matrículas eram lá. Então, é complicado comparar. Pronto. Próximo.
Esse gráfico, ele também é com dados do Anuário Estatístico de 1965 e ele está falando sobre a taxa de analfabetos. Vocês estão vendo que, infelizmente, na realidade, tinha uma taxa de analfabetismo muito grande aqui no Brasil. E a questão é, tem uma leve assimetria. Onde é que ela está? Exatamente, vocês estão vendo que o Nordeste está um pouquinho acima? É uma assimetria leve, não é aquela assimetria que vai impactar tanto na média, mas vocês conseguem ver. Olha a taxa de analfabetismo do Nordeste. A ditadura. Então, o que é que os militares queriam esconder? A dívida. Eles queriam fingir que não tinha dívida. E aí, magicamente, quando chega o final, o que acontece? A dívida sobe. Então, como é possível um país, né, que estava tendo uma dívida tão baixa, estava indo tão bem, do nada, ter essa subida, né, essa assimetria enorme para... Enfim, só para vocês verem. A estatística, ela, claro que tem um aspecto matemático, né, a gente pode ficar preocupado em calcular a medida de curtose, variância, mas só de ver os gráficos a gente já consegue perceber quanto ela pode ser enviesada. Eu posso mascarar o dado. Por exemplo, se naqueles dados sobre escola primária, escola secundária, ensino superior, eu não usasse o gráfico de barras, de colunas, né? Eu usasse outro gráfico, talvez vocês achassem que a situação nem estava tão feia. Entendeu? Então é essa a questão. A estatística, ela mostra quanto o governo queria esconder uma falta. Galera, falando, né? Já falou do livro externo. Nós temos aqui um pequeno trecho que fala sobre a repercussão da ditadura militar, né? Está aqui. Vocês acham que isso aqui estava onde? Tem uma dica ali. Bem aqui tem a dica. Jornal El País. O Jornal El País é o quê? É um jornal, é um periódico onde tem informações, não é? Então, isso aqui estava lá no El País, que é um site estrangeiro, né? E estava falando sobre a notícia sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Vocês, ó, tem alguns verbos aqui que estão destacados. Qual é a semelhança que vocês conseguem aí identificar entre esses verbos que estão aqui nessa notícia falando sobre a ditadura militar e os verbos que tinham aí nas caixinhas de vocês? No passado? No passado. Ambos estão no passado. Tanto os verbos como vocês utilizaram aí para escrever as frases, como os verbos que foram utilizados aqui estão no passado. E vocês me falaram que esses verbos estavam no passado porque já aconteceu, já passou. Então é exatamente para isso que a gente vai utilizar esse tempo verbal aqui, que é o pretérito perfeito simples. Pretérito perfeito simples. O pretérito perfeito simples é um tempo verbal utilizado para indicar ação, estado ou fenômeno que aconteceram antes do momento em que estamos falando agora, ou seja, no tempo passado. Ele é usado para ações realizadas e concluídas no passado. Às vezes as pessoas confundem isso com outro tempo verbal do espanhol que nós temos, que também é passado. Só que esse daqui é exclusivo, vamos colocar só nesse, esse é exclusivo para ações iniciadas e finalizadas no passado. Ou seja, se eu falo, ontem eu fui ao shopping, eu iniciei essa ação no passado e concluí no passado. Foi ontem, já passou. Então, iniciados e concluídos no passado. Aqui a gente tem um exemplo. El régimen persiguió a opositores do movimento associados. Perseguiu. Por que perseguiu? Porque já passou. Foi uma ação iniciada e concluída no passado. Perseguiu. Aqui, assim como no português, nós também vamos ter as terminações, né? Temos os verbos de primeira terminação, que são os verbos terminados em AR. De segunda conjugação, os verbos terminados em ER. De terceira conjugação, os verbos terminados em ER. Isso aqui é igual ao português. E assim como a gente também tem no português, nós temos as terminações que nós vamos utilizar para conjugar esses verbos. Aqui, os verbos aqui de primeira conjugação. Gente, isso aqui são os verbos regulares, tá? Nós também temos uma coisinha chamada verbos irregulares, mas a gente não vai ver isso hoje. Aqui, isso aqui é exclusivo, essa conjugação aqui só se aplica aos verbos regulares, tá bom? Então é muito parecido com o português. Nós vamos ter as terminações, que está aqui em vermelho, e temos os verbos. Os verbos terminados em AR, que estão de primeira conjugação, nós vamos usar essas terminações.
muda, a gente deixa o radical, que é essa palavra aqui, que não vai mudar, e vamos acrescentar só a terminação. Ou seja, aqui, como é o cantar que terminar, ele ficou yo cantei, tu vos cantaste, ele cantou, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, eles cantaram. Por hoje vocês vão precisar só conseguir identificar que esses verbos estão no passado. No passado no perfeito simples, tá? Não, por enquanto, nós vamos praticar isso em outras aulas, essas conjugações para aplicar. Hoje vocês vão precisar só reconhecer que esses verbos estão no passado. Aqui, com os de segunda conjugação, fica eu comi, tu vos comiste, ele comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, eles comieron. Esse aqui também é praticamente igual a esse. O que vai mudar mesmo vai ser mais esse aqui, com os terminados em AR, os terminando em ER e R são muito semelhantes. Então a mesma coisa, mantém o radical e vai mudar só essa terminação. Vivi, vivite, vivió, vivimos, vivite e vivieron. Certo? Aqui. Donde está el verbo de passado? Temos 3 frases. Todos os verbos que tem nessas frases estão em destaque. E eu preciso que vocês identifiquem para mim qual desses aqui vocês acham que está no passado que a gente acabou de falar. Censurou. O 2, porque tem o reprimiu e censurou. Tudo bem? A piadista, tá tão pronto, vou fazer uma prova. Bom, gente, então agora, hora da atividade. Eu vou enviar um link para vocês, tá? Nosso grupo vai enviar um link e vocês vão ter um tempinho aí para responder. Tá certo? Nós temos 10 minutos. Eu preciso que vocês utilizem, acredito que vocês consigam até o final da aula concluir essa atividade. É a atividade avaliativa, por meio dos acertos e erros de vocês. Nós vamos ver como foi o rendimento de vocês nessa aula, tá? Vou estar compartilhando o link. Deixa eu pegar aqui. Individual. Caso alguém não tenha um celular que não tem acesso à internet, pode fazer junto com o colega, mas só coloca lá o nome, né? Fulano e fulano, para saber que foram os dois juntos. Tá? Mas você tá pronto, foi. Chegou. Aí quem for terminando vai só finalizando. São 5 perguntinhas. 5 perguntinhas bem simples.
Acabamos também. Faltam quantas pessoas terminar? Uma só. Na revelatório, de quem cai assim no código. Gente, o carteiro não finalizou, só um minutinho, tá? Assim, só encerrar nossa aula. Todo mundo terminou? Todo mundo? Todo mundo terminou, então deixa eu revelar aqui o código. Vou falar os 3 primeiros. Eita, quase assim, rápido, hein? Em terceiro lugar. Eita, sucesso. Tiago, cadê o Tiago? Ei, Thiago! Em segundo lugar, Levi. Aê, Levi! E em primeiro lugar, Raí. Não acredito. Então, gente, essa atividade foi só para avaliar, né, como foi o entendimento de vocês na sala de hoje. Vocês acharam difícil? Difícil. Não, eu queria só dizer que vocês falaram das coisas que estavam lá pra gente responder. Foi muito legal.